Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus venha abençoar poderosamente esse momento, o seu dia. Se você está vendo essa mensagem de dia, que Deus abençoe seu dia. Se estiver à tarde, que Deus abençoe sua tarde. Se você estiver à noite, que Deus abençoe sua noite. Mas que Deus venha te abençoar. É a minha petição para você que está vendo esse vídeo. E quero já primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando, de mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. E quero convidar você a estar aí, você que não acompanha, você que está vendo pela primeira vez, nós temos aí os nossos momentos de reflexão com 13 vídeos já. Esse já é o 14º, se eu não me engano, se a minha memória estiver boa. E as quais nós temos feito esses momentos de reflexão dentro da Palavra de Deus, com temas do nosso dia a dia e com a resposta na palavra, para que a gente venha a saber como lidar com algumas situações. Então você que gostou, você que está gostando, compartilhe esse vídeo, curta, comente, se quiser reclame, sua opinião é bem importante para a gente melhorar e cada vez mais esse canal aí que nós estamos iniciando ele. Mas em nome de Jesus nós vamos aí fazer uma quantidade muito grande de vídeos aí, se Deus quiser e se assim for da vontade dele. Pessoal, então assim, hoje nós estamos trazendo mais um tema. É um tema impactante. É um tema que vai mexer comigo e com você. Isso eu tenho certeza. E o tema de hoje é: quando Deus diz basta, o relógio de Deus está chegando ao fim. Quando Deus diz basta. Então, para começar esse momento de reflexão, nós vamos dar uma olhada ali no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis, capítulo 6, versículo 3, que nos diz assim: Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Dentro dessa introdução, dentro desse versículo de Gênesis 3, nós podemos começar a refletir um pouco, pois vivemos em um tempo que muitos confundem a paciência de Deus com permissão para errar ou para pecar, né? Vamos usar essa palavra pecar, ela é mais direcionada. Deus é longânimo, é misericordioso, mas também Ele é justo. Chega o momento em que o Senhor diz: basta. Basta de hipocrisia, basta de religiosidade vazia, basta de rebeldia contra a sua palavra, né? Então esse momento de reflexão que nós vamos trazer é um alerta sobre a paciência de Deus, para que não venhamos a brincar com ela. Então ali no livro de Gênesis 6:3, ele está falando ali, para a gente fazer extrair do texto o que ele está querendo nos dizer, é a corrupção antes do dilúvio. Então ali tem: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Enfatiza ali referente a isso. Então ali em Gênesis 6:3, o contexto a humanidade estava mergulhada na imoralidade e violência. Deus suportou por muito tempo, mas chegou a um limite e o dilúvio veio como juízo. Então, se a gente for explicar, fazer uma exegese, o que é exegese? É você extrair aquilo que o texto está te dizendo, o que o texto está querendo dizer na sua totalidade. Não agirá para sempre significa não contenderá, não suportará indefinidamente. Ou seja, a paciência de Deus tem um limite. Vamos ali para o livro de
Romanos, capítulo 1, do 24 ao 28. Romanos, capítulo 1, do 24 ao 28. Que diz assim: Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os abandonou, as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Então, Deus falou: tá bom, quer fazer? Faça. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele traz dentro desses versículos mostra o mesmo princípio, desde lá do começo. O homem insiste no pecado. Quando ele insiste, Deus o entrega a si mesmo. Entrega a si mesmo. Ou seja, o maior juízo não é apenas o castigo, mas quando Deus tira a mão e deixa o homem colher o fruto da sua escolha. Ou seja, então, quando Deus diz basta, ele deixa o homem seguir sozinho. E esse é o pior castigo. Está longe de Deus. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 14, do 13 ao 28. Êxodo, capítulo 14, do 13 ao 28. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo
e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E 28. Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Ou seja, então, Faraó teve várias chances de se arrepender diante das pragas, cada vez endurecia o coração, e chegou a hora em que Deus disse: basta, e o exército de Faraó foi destruído no mar. Ou seja, a história mostra que a insistência no pecado sempre leva ao juízo. Vamos ali para o livro de Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11. Que diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração, ou seja, a mentira? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, aqui que diz que expirou, ele morreu. E isso gerou um temor sobre aqueles que estavam em volta. Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse sim, ou seja, ela insistiu na mesma mentira do falecido marido. E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, é complicado a pessoa achar que vai... Uma coisa é você mentir para um ser humano, para uma pessoa, mas você querer mentir para Deus, aí é complicado, aí fica difícil, né? Ou seja, eles queriam enganar o Espírito Santo. Queria enganar. Só que assim, a paciência de Deus com a mentira foi cortada. E qual foi o resultado disso? Ambos caíram mortos. Ou seja, Deus estava mostrando no início da igreja que ele não se deixa zombar. Então assim, como é que nós podemos fazer uma aplicação prática dentro desse tema, né? Hoje muitos vivem como se Deus fosse tolerante com tudo. Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O mundo banaliza o pecado, a igreja muitas vezes se acomoda. Mas Deus continua sendo o mesmo, misericordioso, sim, porém justo e santo. Ou seja, se a gente for fazer uma aplicação direta sobre isso, se Deus já te alertou várias vezes, não endureça o coração. Se você brinca com o pecado,
arrependa-se hoje, antes que ele diga basta e se aparta de você. Ou seja, então, através disso, a que conclusão que nós chegamos diante desse texto? Deus disse basta aos homens antes do dilúvio. Deus disse basta a Sodoma e Gomorra. Deus disse basta ao faraó do Egito. Deus disse basta a Ananias e Safira, que acabamos de analisar. Ou seja, em um dia ele dirá basta a este mundo. Quando Jesus Cristo voltar para julgar vivos e mortos, aí vai ter o basta para esse mundo. Então, através dessa palavra, hoje, diante disso, vou colocar isso como um apelo para mim também, serve para mim, para qualquer um, porque todos nós somos falhos e pecadores, mas para que a gente não venha ouvir o basta de Deus, hoje o Senhor ainda está batendo a porta. Hoje ainda é tempo de graça, mas amanhã pode ser tarde. Deus está nos chamando a um arrependimento genuíno, né? Como diz ali em Hebreus, capítulo 3:15. Hebreus 3:15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. A decisão é minha, a decisão é sua, de continuar endurecido até ouvir o basta de Deus. Ou se render hoje ao senhorio de Cristo. Então, assim, é uma palavra forte e faz a gente refletir bastante, porque há pregado há falado um Deus que é todo amor, que perdoa tudo, e temos que tomar cuidado com o pecado rotineiro, aquele que a gente pede perdão hoje e amanhã a gente vem a fazer. Estamos todos sujeitos a isso, porque somos falhos. Mesmo nós sabendo que nós temos um Deus bom que está a nos perdoar, assim como nós lemos aqui, analisamos os textos, verificamos que pela história da palavra, por tudo aquilo que aconteceu anos e anos lá atrás, Deus disse basta. E a nossa maior preocupação é quando Ele dizer basta para nós. Então nós devemos estar atentos a isso. Amém? Pessoal, então essa é a palavra que nós trouxemos hoje para aprender um pouco mais, para refletir. Falou bastante comigo, eu creio que falou bastante com você. E assim como essa palavra tem falado com você, seja um canal de bênção, compartilhe essa mensagem. Não é minha, é a mensagem que está na palavra de Deus. Deus nos orientando, Deus sinalizando para nós, se esperte. E eu tenho certeza que você vai ser um canal de bênção para mandar essa palavra para alguém, porque todos nós precisamos dessa palavra. Amém? Pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Louvo a Deus por essa oportunidade. Foi bom passar mais um momento, esses aproximadamente 20 minutos de reflexão dentro da palavra. E eu aguardo você no nosso próximo momento de reflexão. E eu creio que Deus vai preparar um tema forte e que vai falar com os nossos corações, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica com Deus e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.